terceiro episódio da série Terapia Antimicrobiana em Produção de Leite. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O leite é um alimento rico em sua composição e amplamente consumido. Nele, os consumidores buscam nutrientes para uma vida saudável, acreditando que seja livre de contaminantes e resíduos químicos. Porém, sabe-se que a presença de resíduos de substâncias químicas é um achado comum no leite, dentre elas os antimicrobianos de tratamentos nos quais não foram, às vezes, respeitados o período então de carência. Equipamentos contaminados, ordenha incorreta, adulteração de leite com baixa qualidade higiênico-sanitária também levam à sua contaminação com resíduos antimicrobianos. Essas substâncias interferem na indústria de laticínios, gerando perdas e interferindo em análises laboratoriais de rotina nas indústrias. No entanto, o maior risco é para a saúde humana, na qual pode causar diversos danos, como processos de hipersensibilidade, teratogênese, alteração da microbiota intestinal, podendo prejudicar a sua ação gastromucoprotetora, além de propiciar a seleção de populações de bactérias altamente resistentes. Bom, hoje nós temos então o terceiro episódio sobre o bate-papo que a Milk Point realizou entre Marcos Malaco, que é gerente técnico da bovinocultura da Seva Saúde Animal, sobre o assunto terapia antimicrobiana. Nesse bate-papo foi o Marcos Malaco e também a Maísa Serpa. Ela é médica veterinária, editora de conteúdo da Milk Point, e eles conversaram nesse episódio sobre a importância de se utilizar o antimicrobiano correto para cada ação e também na dose correta. Um outro conceito que é bastante importante em antimicrobianos, que é o espectro de ação, né? Que é justamente o que vai definir, né, qual antimicrobiano que você vai utilizar, dependendo do diagnóstico, qual grupo de bactéria que esse medicamento vai atingir. Isso é bem interessante da gente discutir, né? É muito legal, né? Como você falou, a gente pode ter antibiótico de espectro restrito. Como é que a gente faz isso? A classificação das bactérias, através da classificação das bactérias, né? O método mais comum de classificação das colônias bacterianas, ou dos gêneros ou espécies bacterianas, é através da coloração de Gram, né? Uhum. Esse Gram aí foi um cara, um médico dinamarquês, né? Que ele inventou um método de colorir as colônias bacterianas, de colocar o corante, conhecido como corante Gram, que após a exposição da colônia a esse corante, elas adquiriam uma coloração violeta, né, ou uma coloração avermelhada, um vermelho púrpura, né. Aquelas que adquiriam a coloração violeta eram chamadas de Gram positivas, e as que adquiriam a coloração púrpura, de Gram negativas. Então existem alguns grupos de antibióticos que são específicos para bactérias Gram positivas. Existe outro grupo que são específicos para bactérias Gram negativas. Mas existe um outro grupo de antibióticos que tem eficácia tanto contra bactérias Gram positivas quanto contra bactérias Gram negativas, né? São os antibióticos de amplo espectro. Mas mesmo esses antibióticos, eles não vão atuar em 100% das bactérias gram-positivas e nem em 100% das bactérias gram-negativas. É por isso que é legal o diagnóstico. A gente fazer o diagnóstico, né? Se possível com cultura microbiológica. Às vezes a gente sabe que não dá tempo. É por isso que a primeira escolha é um antibiótico de amplo espectro, na maioria das vezes. Né? E além dessa cultura, Maísa, seria interessante também a gente fazer um teste de sensibilidade ao antimicrobiano, né, no laboratório. A gente sabe que a situação no laboratório ela pode ser diferente da situação in vivo, né, no organismo animal. Ou seja, no laboratório a gente chama de in vitro,
né? De acordo com as pesquisadoras Marcela Nunes Pereira e Vildes Maria Sussel, a aplicação indiscriminada ou de maneira incorreta de produtos de uso veterinário nas vacas tem gerado problemas ao homem pela presença de seus resíduos nos laticínios. Este fato tem trazido grande preocupação no que se refere ao seu uso, já que pode gerar organismos resistentes. Os antimicrobianos são utilizados com objetivos mais amplos na veterinária do que tradicionalmente são usados na medicina humana. No emprego de antimicroterapia específica, por exemplo, utilize o medicamento como terapêutico ou profilático, mas também há o uso metafilático e como também aditivos zootécnicos, que são promotores de crescimento. No evento da Milk Point, o Marcelo Malaco e a Maísa Serpa, ela é médica veterinária, eles então falaram que em algumas regiões do país, usa-se tanto um determinado antimicrobiano que percebe-se a resistência dos animais daquela região. O teste de antibiograma, ele pelo menos dá um norte, né, para o veterinário, para o produtor, do que está acontecendo ali na propriedade, que antibióticos que talvez não estão funcionando muito bem, né? A gente vê claramente, a gente que estuda muito isso, que se um antibiótico, um antimicrobiano, ele é muito comum ser utilizado numa região, você vê altos níveis de resistência, né? Tinha uma professora minha que até brincava que, aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas, a tetraciclina, ela era, às vezes, quase que aplicar água no animal, porque de tanto que é utilizado, né, tá na prateleira de todas as propriedades que você vai, de tanto que é utilizado, vai se gerando essa pressão seletiva e causando a resistência, né? É porque alguns antibióticos são considerados os coringas, né? Sim. E esse que você citou, por exemplo, ele é um coringa, né? É um antibiótico de amplo espectro. E eu gosto muito, né, das tetraciclinas, especialmente da oxitetraciclina. Existem formulações de longação, que é interessante, né? Mas que com excesso de uso e usado em situações que não inadequadas, acaba trazendo um problema de resistência, né? Nós temos também o grupo de beta-lactâmicos, né? E aí se enquadram as penicilinas, onde nós tivemos também formulações que foram muito empregadas. E em muitas situações, a gente, mesmo com esse grupo de beta-lactâmicos, a gente também tem problema com resistência, né? Como você falou, eu acho muito legal. O antibiograma, ele dá um norte, né? Agora, além do antibiograma, o veterinário também ele deve ter conhecimentos que podem ou não interferir na eficácia daquele antimicrobiano. Como, por exemplo, o pH, o ponto de infecção. O pH interfere, né? Porque se aquele antimicrobiano for atuar num pH ácido e a gente indica esse antimicrobiano num meio onde o pH é prioritariamente alcalino ou levemente alcalino, ele vai ter problema, né? Ele não vai funcionar bem, né? A gente tem, por exemplo, antimicrobianos que a gente chama de anfóteros, né? Que tem a capacidade de atuar, né? Capacidade farmacocinética, né? De atuar tanto em infecções com pH ligeiramente ácido, como em pH ligeiramente alcalino, né? A gente tem alguns grupos que têm essa característica. Sim, é legal você tocar nesse ponto aí, porque nem tudo é culpa da resistência também, né? Às vezes é um mau uso do antimicrobiano, às vezes o caráter da doença mesmo do agente, um que é assim bem coringa da gente falar também é a própria auris, né? Às vezes ela tem uma capacidade de adquirir resistência muito grande, mas a própria forma de infecção, o sítio onde ela fica na glândula mamária, ela já a formação de biofilme, né? Já fica protegida dos antibióticos. Então, não quer dizer que ela seja resistente àquele princípio ativo, mas a forma da infecção ali já não permite que o antimicrobiano atue tão bem, né? Então nem tudo é culpa da resistência, né? Não, essa bactériazinha que você falou aí, ela é bem complicadinha, né? O tal do Staphylococcus aureus. Ele tem algumas características que, dependendo do antimicrobiano, a gente não vai conseguir alcançar ela de jeito nenhum. Uma dessas características, por exemplo, é a colonização em áreas bastante profundas, né?
no parênquima mamário, lá dentro da glândula mamária. Né? Então, se eu não tiver um antimicrobiano com uma capacidade de difusão muito boa na glândula mamária, ele vai ter dificuldade em controlar. Né? Se eu não tiver um antimicrobiano que atravesse com facilidade a barreira da glândula mamária, ele também não vai atingir essa bactéria. E outras também. Né? Isso quando aplicado por via parenteral, né? Por via injetável. Por exemplo, outra característica dela é se localizar no interior das células de defesa, ou no interior de células também do parênquima mamário. Se eu não tiver um antimicrobiano que tem a capacidade de atravessar a membrana celular das células, também ele vai ter dificuldade em controlar essa bactéria. A formação de biofilme, a formação de fibroses, né, no parênquima mamário, isso tudo dificulta a ação dos antimicrobianos no controle das mastites, das infecções da glândula mamária, pelo Staphylococcus aureus. É por isso que eu tenho que utilizar um antimicrobiano que tenha característica de, primeiro, quando eu penso em utilizar esse produto por via injetável, que ele tem uma boa capacidade de atravessar a barreira da glândula mamária, que ele tem a capacidade de se difundir profundamente na glândula mamária, que ele tem um perfil semelhante quando comparado à quantidade dele, né, a concentração dele no plasma sanguíneo e no próprio leite. Né? Então, um perfil semelhante. Porque às vezes eu faço um teste, mas falo, puxa vida, olha só o nível de concentração desse antimicrobiano aqui no plasma sanguíneo. Mas e no leite? Como é que é? Né? Às vezes ele dá um baita de um perfil de concentração plasmática, mas no leite esse perfil é extremamente baixo. Isso significa que ele está tendo dificuldade em se difundir através do parênquima mamário. Né? Então, todas essas características são importantes. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã